Uma fantasia de Halloween dá a um adolescente impopular superpoderes além de seus sonhos. Em uma sala qualquer, um homem esboça o desenho do Porto de Trieste na parede. Um funcionário que observa pede ao seu chefe, Biondo, que a deixe descansar. O homem ignora e diz que a criança que procuram mora na cidade. Esgotado, o artista desmaia. Enquanto isso, o garoto Michele passa de bicicleta pelo mesmo porto e chega a uma loja de fantasias na esperança de comprar uma fantasia do Homem-Aranha. No entanto, a loja está fechada, ele então planeja voltar mais tarde. Já na escola, ele esconde o dinheiro na meia antes de ir para a aula. Lá, Michele filma secretamente sua paixão, Stella. A professora o pega e confisca seu telefone. De repente, sua mãe Giovanna, uma policial, aparece. Ele anuncia que seu colega de classe, Martino, está desaparecido há 2 dias. Então ela pede que os alunos o convençam a voltar se o virem. Em seguida, Giovanna se aproxima de Michele e lhe entrega dinheiro para o lanche. Constrangido, ele não olha para ela ao pegá-lo. Então ele vê os valentões Brando e Ivan provocando, mas seu nariz sangra. Então ele vai ao banheiro. Ao ouvir a campainha da escola tocar, o menino se esconde no cubículo. Ainda assim, Brando e Ivan o arrastam e roubam seu dinheiro. Quando Michele se opõe, Ivan zomba por não ter um pai que possa salvá-lo. Michele insulta Ivan, então ele dá 10 segundos para o garoto correr. Michele corre enquanto Ivan atira nele com a arma de paintball, até que ele tropeça enquanto outros alunos apenas assistem. Chegando em casa, Mário, o cachorro deles, e Candela, a filha da governanta, cumprimentam Michele. Em seu quarto, ele confirma sua presença na festa de Halloween de Stella pouco antes de Candela entrar. Ignorando a tagarelice da jovem, Michele recupera o dinheiro de um caixa e se pergunta o que ele poderia comprar com ele. De repente, Candela puxa a cama integrada na parede que começa a cair em sua direção. Então Michele corre para salvá-la de ser atingida. A garota fica impressionada com seus reflexos, mas brinca com ele e depois sai. Determinado, Michele vai a um antiquário onde o vendedor lhe oferece um traje de um super-herói supostamente conhecido. Embora ele não esteja impressionado, Michele não tem muita escolha. Em seu escritório, Giovanna assiste a mensagem de despedida de Martino aos pais. Ela acha isso estranho porque o menino não tinha problemas familiares e desapareceu um dia antes de ir às Olimpíadas de Matemática. Em casa, Giovanna vê o filho amuado no sofá, hesitando em ir com sua fantasia horrível. A mulher garante que sua roupa é única, mas quando o adolescente fala do pai como um super-herói, Giovanna foge do assunto. Ela convence Michele a ir, ou sua paixão ficará desapontada. Na festa, Stella avista Michele, mas Brando zomba da fantasia dele. Michele argumenta que é um traje de um super-herói da China. Ao ouvir isso, Stella conta que morou lá por 1 ano. De repente, Brando reproduz um vídeo de Stella, pois ficou com ciúmes dela estar conversando com Michele. Ela rapidamente desliga a TV e Ivan revela que os vídeos eram do celular de Michele. Em pânico, Michele se esconde do banheiro implorando para ficar invisível. Nesse momento, a energia acaba e Michele foge pela janela. No dia seguinte, Michele acorda em sua fantasia enquanto Mário parece preocupado. O menino passa pelo espelho e aparece sem cabeça, mas não percebe. Enquanto escova os dentes, descobre que não consegue ver o rosto e os braços. Chocado, ele corre para o seu grande espelho e tira o manto, percebendo que está invisível. Giovanna entra, mas não consegue vê-lo. Em vez disso, ela vê Mário se escondendo e, ao chamar o cachorro para sair, Michele escreve um bilhete dizendo que ele saiu mais cedo. Depois que sua mãe e seu cachorro vão embora, Michele se pergunta o que fazer agora. Ele vai para a escola completamente vestido. Ao ver Stella, ele se lembra da festa dela e fica constrangido. Ele está prestes a sair quando vê Ivan com sua pistola de tinta. Inspirado por uma ideia de vingança, Michele tira a roupa e entra na escola, sem saber que um homem o está observando. Durante a aula, Michele pega a arma de brinquedo de Ivan, atira no quadro enquanto a professora escreve e joga nos braços de Ivan. Quando a professora vê o valentão segurando o brinquedo, ela fica furiosa. Enquanto reclama com o diretor, Michele entra sorrateiramente, procura sua prova de matemática e pega a chave de respostas da gaveta para copiá-la. Depois disso, Michele atrapalha a partida de tênis de Brando, assustando e fazendo errar o arremesso. O menino perde o jogo, deixando o pai furioso. Sozinho, Brando vê uma bola de tênis cair e tenta pegá-la, mas ela rola para dentro do cubículo. Então ele ouve uma voz e a bola é arremessada contra ele, fazendo correr de medo. Michele então segue Stella até o banheiro. Quando uma garota joga uma toalha em sua direção, ele lentamente se torna visível novamente. Em pânico, ele fica parado e Stella remove a toalha, revelando aos outros. Chamada para o ocorrido, Giovanna avisa a Michele que o namoro é um processo que tirar a roupa vem por último. Incapaz de explicar o seu lado, Michele fica quieto e sua mãe percebe seu arrependimento. Para animá-lo, Giovanna oferece cerveja e os dois sorriem. O adolescente tenta contar a verdade, mas hesita. De repente, seu nariz sangra no momento em que Giovanna recebe uma ligação sobre o sumiço de Brando. No dia seguinte, o psicólogo policial Giorgio garante aos alunos que se sentir afastado dos entes queridos faz parte do crescimento, mas fugir não é a solução. Enquanto isso, o colega de classe de Michele joga um papel amassado nele, chamando-o de maníaco. Constrangido, o menino joga fora, mas percebe que seus braços voltam a ficar transparentes. Ansioso, Michele cobre-o com a sua jaqueta e fica aliviado porque é quase hora do almoço.
Ao vê-lo emburrado, George se aproxima do menino, mas a campainha toca, então ele foge. Em seu quarto, ele encontra Candela lendo seus gibis. Ele vira as costas para ela e exige que ela saia. Porém, de costas para ele, Candela bate a porta sem deixar de enganá-lo. Quando Michele tira o cachecol e o capuz, Candela grita em estado de choque ao conhecer o seu segredo. Mais tarde, Michele explica que sua invisibilidade pode ter sido ativada enquanto ele dormia porque não sentiu nada de estranho com a fantasia. Candela acha que pode ser um pijama mágico e ele concorda. Mesmo assim, a jovem se preocupa quando ele voltará ao normal, o que preocupa Michele também. Apesar disso, Candela acha que agora ele é um super-herói, o garoto invisível, e salva pessoas em perigo. Michele discorda, pois acredita que é apenas um perdedor. Em seu escritório, George dá a entender que os desaparecimentos dos alunos são voluntários, suspeitando que a competição pressionou Martino, e Brando tem medo de seu pai autoritário. Giovanna logo chega em casa, então Michele tira a roupa às pressas. Ela verifica o quarto dele e não vê o filho. Então sai para atender o telefone, que está tocando. Michele a segue e ouve que sua avó ligou. Giovanna admite para a mãe que se preocupa com o filho, porque a personalidade dele está mudando e ele se mete em encrencas. Isso a faz temer que Michele tenha descoberto que ele é adotado. A revelação machuca o adolescente, então ele foge. Ele olha taciturnamente para o mar enquanto está nos balanços para clarear a cabeça. É quando Stella chega e vê o balanço se movendo sem ninguém nele e questiona. Embora ela não possa vê-lo, ela se aproxima e se senta no outro balanço, curiosa. Ela se pergunta se ele é um fantasma, mas ele afirma que é um anjo. Michele então desenha um rosto vazio na areia, mas Stella acrescenta um sorriso a ele. Fazendo amizade com o ser misterioso, ela o desafia sobre quem poderia balançar mais alto. Ela compartilha os avisos de sua mãe sobre falar com estranhos, e Michele diz que, ao contrário dela, ele não tem mãe. Stella sente sua tristeza e o consola com doces, mas ele recusa. Quando chega a hora de seu treinamento de ginástica, ela sai esperando que eles se encontrem novamente. Ao vê-la partir, Michele vê um homem parado à distância, mas assume que o estranho é cego. No dia seguinte, o menino, agora visível novamente, pede desculpas a Stella na aula e ela aceita. Quando ele a vê desenhando um sorriso, ele parece satisfeito. Michele visita Stella naquela noite enquanto estava invisível. Quando ele espirra, ela o cobre com um cobertor e eles se beijam. Durante isso, Michele fica visível novamente. Então ele foge pela janela antes que Stella descubra quem ele é. Mais tarde, Candela pede que Michele seja honesto com Stella, então ele decide ir até ela enquanto caminha com Mário. Enquanto isso, Stella está treinando sozinha no ginásio da escola, quando um homem atira nela com um tranquilizante. Quando Michele chega, ele vê o homem mascarado carregando Stella inconsciente. Alarmado, o menino ataca, mas é derrubado. Enquanto o sequestrador coloca Stella no carro, Michele se recupera e pula sobre ele, fazendo o estranho tropeçar. Então, Mário morde o pulso do mascarado, mas o cara joga o cachorro para longe. O homem então vai embora, mas o adolescente se agarra ao volante e tenta tirar a máscara. No entanto, ele escorrega e o sequestrador foge. Mais tarde, as autoridades foram chamadas. Giovanna garante ao filho que ele e Mário fizeram de tudo para salvar Stella. Em outro lugar, Stella acorda em um laboratório enquanto é examinada. Após monitorá-la, o comandante percebe que não é ela. Pela manhã, Michele descobre que sua fantasia foi levada e encolheu. Quando Giovanna chega, Michele a confronta por estragar sua fantasia. Ela argumenta que precisa ser lavada e o menino grita que a odeia. Ela se vira para ele, sem perceber como seu grito rachou o vidro atrás dela. Michele então revela que sabe que ela não é sua mãe e foge enquanto o vidro se estilhaça atrás de Giovanna. No laboratório, Biondo empurra Stella para uma sala onde ela encontra Martino e Brando. Na praia, Michele atira pedras para aliviar sua raiva quando o cego Andres se aproxima dele e revela que o traje é importante. Ele garante ao menino que não sequestrou Stella, mas Michele se pergunta como o estranho conhece seus pensamentos. É quando Andres revela que ele é o pai biológico de Michele. Ele costumava ter uma vida normal na Rússia até que o acidente nuclear lhe deu a habilidade de ler a mente das pessoas, tornando um dos especiais. No entanto, um grupo paramilitar chamado Division o sequestrou para experimentos científicos. Como eles usaram seu poder, isso também afetou a sua saúde. Assim, Andres perdeu a visão. Então ele conheceu Helena, a mãe biológica de Michele, que possuía o poder da invisibilidade. Eles eram os únicos especiais que não eram estéreis, então tiveram um filho. Temendo que Michele fosse tirado deles, o casal escapou, mas Biondo e seus homens o seguiram. Em menor número, Helena distraiu seus perseguidores enquanto Andres partiu com Michele. Ele usou sua invisibilidade para lutar contra eles, mas Biondo conseguiu atirar nela. Como a divisão está atrás dele, Andres sabia que não poderia proteger seu filho, então deixou Michele com Giovanna, cuja mente lhe mostrou que ela era boa e queria um filho. Sentindo que o menino a despreza, Andres diz a Michele que ele não deveria fazer isso com Giovanna. Ele então lê a mente de um pescador próximo que planeja alertar a polícia, pensando que Andres está sequestrando Michele. Em seu escritório, Giovanna se preocupa com Michele quando seu colega alerta sobre uma ligação.
Enquanto isso, Andras explica que, como Michele está crescendo, seu poder também está se desenvolvendo. Daí os sangramentos nasais. Seu pai garante que ele aprenderá a controlar esse poder. Para evitar a detecção, Andras apaga a memória do pescador. Depois ele dá ao filho um traje que responde à sua invisibilidade. Andras também avisa sobre a divisão, mas garante a Michele que ele estará lá quando precisar de ajuda. Nesse momento, chegam Giovanna e seus colegas e o pescador afirma não se lembrar de nada. Ainda assim, isso permite que Giovanna fale com Michele, que ainda está bravo com ela. Como ela precisa buscar Mario no veterinário, Giorgio se oferece para levar o filho para casa. Em sua cela, Stella conclui que seus captadores os escolheram por causa de seus talentos. Determinada a escapar, ela traça um plano. Ao chegar em casa, Michele veste o traje novo e o esconde de Giorgio. Enquanto toma chá, ele percebe o curativo no pulso do homem e percebe que ele é o sequestrador que seu cachorro mordeu. Assustado, Michele corre, mas a casa está trancada, então ele se esconde na cozinha. Sem opções, ele tira a roupa normal e fica invisível. O perseguidor vê a cozinha vazia, o que confirma que Michele é filho de Andras e Helena. Para detê-lo, o menino invisível atira facas no homem antes de escapar. No entanto, Giorgio joga farinha para rastrear o menino até seu quarto. Capturando-o, ele promete ajudar Michele a aumentar seus poderes. No entanto, o menino o chuta e foge pela saída de incêndio. Ao avistar Ivan com sua moto, Michele sobe no veículo e manda-o fugir. Confuso, o garoto vai embora mesmo assim. Quando chegam em um armazém abandonado, Ivan decide que não vai receber ordens de um homem invisível. Então tenta dar um soco no passageiro. Michele facilmente se esquiva dele e revela seu rosto. Quando Giovanna chega em casa, ela vê o caos. De repente, Andras a visita. Enquanto isso, Stella sobe em Martino e Brando para chegar a uma escotilha. Escalando para fora, ela foge dos guardas, mas percebe um homem idoso, Artiglio, em uma sala. Em outro lugar, Michele revela a Ivan que Giorgio é o sequestrador, mas seu colega está cético sobre isso. Michele explica que Giorgio não é um psicólogo de verdade e que eles devem salvar seus amigos. Enquanto isso, Stella sobe por uma ponte de ferro e acende o farol. Mas antes de ligá-lo, ela faz o desenho do sorriso nele. Michele vê o rosto sorridente da luz de Stella, de longe. Então, ele e Ivan correm em sua direção. No entanto, um guarda agarra Stella e o arrasta de volta para dentro. Os meninos testemunham isso quando chegam, então traçam um plano. Armado com uma arma de paintball, Ivan atira na unidade de controle e ativa o alarme. Com os guardas distraídos, Michele passa invisível. Quando Biondo verifica o que está acontecendo, Michele entra sem ser detectado. Ele então vê Giorgio e Biondo monitorando Andras e Giovanna, que agora sabe a verdade. Quando o traje de Michele reage ao metal, Giorgio ouve e se vira para investigar. Não vendo nada, ele apenas pede para ver Stella. Depois de um tempo, Michele vê Biondo devolvendo a garota à cela e vai embora. Quando um guarda passa, Michele o nocauteia com um extintor de incêndio. O companheiro do homem chega para ajudar o comparsa, mas então o menino o mantém sob a mira de uma arma, exigindo que libertem seus amigos. Quando o trio está livre, Michele tranca os homens lá dentro e se revela aos colegas. Antes de escapar, porém, Stella pede a Michele que salve Artiglio, que ele acredita ser um prisioneiro como eles. Aterrorizados, Brando e Martino vão embora enquanto Stella insiste em ajudar Michele. Para sua proteção, ele entrega a arma a ela antes de ficar invisível. Lá fora, Giovanna e Andras avistam Ivan, permitindo que este leia a sua mente para descobrir onde está Michele. Enquanto isso, Stella leva Michele para encontrar Artiglio, mas eles ficam trancados dentro de um quarto. Ela então aponta a arma para Michele enquanto Biondo e Artiglio aparecem. Vendo a traição da garota, Artiglio toca no braço de Stella e ela desmaia. O idoso explica que controlou a mente dela e de Giorgio para chegar até Michele. Enfurecido, Michele fica invisível e luta contra os guardas, mas recua quando Artiglio ameaça atirar em Stella. Com isso, eles acionam o navio para se autodestruir, enquanto escapam em um submarino. Artiglio revela que Helena está viva e esperando por Michele, já que os especiais agora controlam a divisão. No porto, Giovanna liberta Martino e Brando antes de procurar Michele e Stella. Em vez disso, ela encontra Giorgio, que afirma não se lembrar de como chegou lá. Andras garante que Giorgio está falando a verdade. Eles correm para fora assim que o navio explode, enquanto o guarda coloca Stella em segurança. Artiglio diz que Michele não tem nada em comum com pessoas comuns como ela. Ele conta que os especiais é que são sua família. No entanto, isso irrita Michele, então ele usa sua mente para atacar Biondo e suas tropas, quebrando o interior do submarino. Assustado, Artiglio diz que Helena ficará decepcionada, mas Michele acredita que sua mãe está morta. Então ele foge para a superfície com Stella. Enquanto as autoridades ajudam as crianças a se recuperarem, Michele revela sua invisibilidade a todos e limpa o nome de Giorgio. Ao ver Andras, Michele o segue, sabendo o que o seu pai planeja fazer. Ele tenta convencê-lo a não apagar a memória de todos porque não quer que as coisas voltem ao normal, mas o homem argumenta que é para a segurança do filho. O menino então se pergunta por que Stella foi sequestrada quando o grupo só queria ele. Mas Andras diz que não importa. Michele vê Stella do lado de fora, então ele vai até ela, esperando por um momento antes que ela se esqueça.
A menina o beija, assegurando-lhe que ela não vai esquecê-lo. Com isso, Andrew começa a apagar as memórias de todos que conhecem os poderes de seu filho. Após o incidente, Giovanna foi declarada a heroína que salvou o dia, apesar de não se lembrar de como encontrou as crianças. No final, Candela ainda sabe que Michele é o verdadeiro herói, mas o menino está contente com o reconhecimento de sua mãe. Já em outro núcleo, vemos que Helena realmente sobreviveu e está no controle da situação. Os flashbacks indicam que havia um segundo bebê ao lado de Michele, que provavelmente era Stella. Então o filme termina deixando essas informações no ar para, quem sabe, poder retornar e revelar esses mistérios numa possível continuação. Ah, esse sim é um filme que deixa a gente animado em assistir. Me conta aqui nos comentários o que você faria se pudesse ficar invisível ou tivesse o poder de ler mentes ou coisas parecidas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Todas as semanas estaremos trazendo filmes fresquinhos e muito interessantes para você aproveitar. Até o nosso próximo encontro!